Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, e o nosso programa de hoje retorna a um tema que há pouco tempo nós debatemos aqui com o professor Dr. Amarildo Trevisan e o professor Dr. Valdo Barcelos. Naquele programa nós falávamos sobre tragédias, catástrofes, principalmente as contemporâneas. Então, quem participou, que é o telespectador que assistiu aquele programa, terá nesse uma continuação. Entretanto, nós procuramos, na pauta de hoje, não necessariamente fazer somente uma continuação. Então, você que está aí nos assistindo poderá compreender o assunto a partir desse momento. Então, nós vamos falar hoje sobre tragédia, catástrofe, mas mais ligada ao projeto de pesquisa do professor Dr. Amarildo Trevisan, que é docente no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e da Fabiane Bortoluzzi, Angel, psicóloga, mestranda em educação, também do mesmo Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. E o nosso tema vai cair mais para a nossa localidade também, mais específico para um assunto que para nós, da nossa região principalmente, para todo mundo foi uma catástrofe, que foi o acidente na Boate Kiss, com 242 pessoas que faleceram, a maioria jovens, mais de 100, em torno de, acho que se não me engano, 115 pelo projeto de pesquisa dos dois, estudavam na Universidade Federal de Santa Maria. E eu gostaria, já fazendo a primeira, dando as boas-vindas aos dois, mas fazendo a primeira pergunta ao professor Amarildo, em cima de uma pergunta que nos foi feita logo após o último programa, uma pergunta do Leandro Grazioli, nosso colega aqui. Ele disse o seguinte: o programa foi excelente, mas eu gostaria que ficasse mais claro para o público, né, a diferença ou a pequena diferença de tragédia e catástrofe. Professor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa, a TV Santa Maria, a casa é sua. Obrigado, Giovânia. É uma satisfação, telespectadores, estar aqui novamente para abordar esse assunto tão importante. Nós sabemos que esse é um problema crucial, né, para a nossa cidade. Nós tivemos um trauma coletivo e esse trauma ainda não foi suficientemente elaborado. E por isso que nós acabamos nos envolvendo, porque a gente percebeu que existia a possibilidade de intervir na discussão, tentando ampliar os horizontes na medida do possível, com subsídios do campo educacional e filosófico, né, que eu trabalho, e também através dos trabalhos dos meus orientandos, como é o caso da Fabiane, que vem da psicologia. E nós sentimos que na oportunidade as discussões estavam um pouquinho resumidas, vamos dizer assim, ou reduzidas ao aspecto político, né? Não podemos negar que existe um fato político aí também presente, ao aspecto jurídico e também midiático, né? A cobertura, o sensacionalismo que foi feito pela mídia, a grande mídia, né, em cima do fato. Então, nós sentimos que, sem menosprezar esses aspectos, a gente julga importante, nós pensávamos que era preciso ampliar esse tipo de discussão. Até porque existem algumas coincidências, por exemplo, com a catástrofe dos campos de concentração da Segunda Guerra, né? Uma que a data do acontecimento, né, foi bem no dia que se reservado à memória das vítimas do Holocausto. E a data do acontecimento, né, da Boate Kiss. E outra coincidência é que as vítimas faleceram inalando o mesmo gás que era utilizado nas câmaras de gás de extermínio pelos nazistas. E aí a gente começou a se perguntar, mas são apenas essas coincidências, não existem outras também? E aí aos pouquinhos a gente foi vendo que existem semelhanças entre esses grandes fenômenos. Claro que, por exemplo, Auschwitz, quando morreram mais de 1 milhão de pessoas, aí nós poderíamos dizer que é uma catástrofe, né? Porque
um acontecimento de grandes proporções. E aqui talvez fosse mais adequado dizer que houve uma tragédia, né? Mas então professor, muito boa a sua fala, simplificando assim para o nosso telespectador da TV Santa Maria, nós poderíamos dizer que a catástrofe é uma tragédia de grandes proporções. Até no próprio dicionário nós conversávamos, tragédia está como um sinônimo de catástrofe. Exato. Né? E o senhor puxou na nossa conversa, o que está também no projeto de pesquisa de vocês, a questão da etimologia da palavra, né, catástrofe, que é... Essa reviravolta, essa queda para baixo, né, que é pela etimologia da própria palavra, mas que significa fundamentalmente uma reviravolta, em que as pessoas, a partir de um acontecimento catastrófico, traumático, elas passam a agir de maneira diferente, porque elas passam a compreender e ver a realidade sobre outro prisma. Então, há um aprendizado pelo sofrimento, e nesse sentido é que entra o papel pedagógico, porque ninguém gosta de sofrer, né? Mas a gente precisa tirar lições disso. Essa junção do filósofo com a filosofia, com a psicologia, para buscar saídas para a educação a respeito dessa tragédia que foi em Santa Maria, que é um assunto bem atual, em virtude de há poucos dias o caso ter ido, que é uma vitória para a Associação de Pais, ter ido à júri popular, né? Eu gostaria de, em cima desse pontapé inicial, desse assunto que o professor falou sobre tragédia, catástrofe, passar a pergunta para a Fabiane, que, repetindo, é psicóloga, está fazendo mestrado em educação, perguntando como foi, antes de nós começarmos a gravar, você disse que passou pela triste situação de contribuir naquela manhã seguinte da tragédia, onde nós tivemos o falecimento das pessoas, né, na Boate Kiss. Você estava lá, foi até o Farrezão como uma voluntária. Daí partiu o seu envolvimento. Qual o seu envolvimento até esse projeto de mestrado relacionando esse trauma, essa tragédia, e o que ela pode proporcionar para o crescimento na educação? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi essa trajetória. Assim como tantos outros colegas, né, que se voluntariaram naquele dia para poder prestar apoio para as famílias e para todas as pessoas envolvidas com a situação, eu acabei fazendo um percurso de acompanhamento. Aliás, Fabiana, desculpe te interromper, tantos profissionais das mais diversas áreas, né? Profissões, enfermeiros, médicos, psicólogos, até voluntários de outra cidade, pessoas que não tinham formação, que foram até o local para, né, prestar em momentos de tragédia. O ser humano ele se voluntaria a ajudar o outro, né? A questão, acho que tu aponta é importante, porque o evento da KISS despertou nas mais variadas áreas a necessidade de olhar para a formação dos profissionais para atuar em circunstâncias como essa, né? Isso foi na psicologia e na educação também. Então, a partir desse percurso que eu tive junto ao atendimento, eu conheci o professor Amarildo, que estava com um projeto aprovado e iniciando em andamento, e aí iniciamos a nos perguntar sobre uma classe de profissionais que até então não era tão falada, que são os professores. Então, assim, na primeira resposta, a gente tem profissionais da área de equipe de socorro, enfim, de segurança, da saúde mental, entre tantos outros que vão prestar aquele apoio na crise em si, né? Mas a gente tem os professores que estão na universidade e que vão receber os alunos
que vão ter que precisar lidar com os pais desses alunos, com os colegas, enfim, e aí a gente começou a se questionar a respeito da formação de professores. Como é que eles poderiam lidar com circunstâncias como essa? E daí vem a ideia do projeto de mestrado, que é aprender pela dor humana. Então, a partir do relato desses professores que tiveram essa experiência de sofrimento e tiveram que lidar a partir da sua sensibilidade com o que aconteceu, o que a gente pode aprender e o que a gente pode contribuir para ampliar a reflexão na educação. E tu referias, né, que é um tema atual, sob a perspectiva de quem sofreu o trauma, vai sempre ser, né? Porque mesmo que cronologicamente esteja no passado, é um passado que não passa assim, como as pessoas acham que passa, né? E aí tem outras tantas questões que a gente pode vir a refletir sobre como lidar, a possibilidade de transformar isso, e aí entra a questão do aprendizado. O trauma, ele fica tão marcado na pessoa, tu é psicóloga, sabe mais do que eu a respeito disso, mas ele é tão forte que sempre realmente será atual. Mas essa atualidade, ela se torna mais atual quando se aproxima do local onde aconteceu o evento. Então, por exemplo, o professor falava, o senhor falava do terremoto, que o pensamento contemporâneo começou a partir do terremoto em Lisboa, né? É claro que para o indivíduo que, por exemplo, que mora e viveu e passa a vida toda lá no Rio de Janeiro, que usa o assunto mais na mídia hoje, estão se falando, criticando ou elogiando a questão da Olimpíada, esse assunto ele é menos atual, e penso eu, sempre será menos atual do que nós aqui de Santa Maria, que, por exemplo, no meu caso específico, eu tinha um ex-aluno, mas grande amigo que faleceu no dia do evento, que estava na universidade, né? Então, professor, o senhor estava falando a respeito das coincidências, e realmente ali dentro do seu projeto, eu percebi, do projeto do grupo, né? Do seu grupo de pesquisa, eu percebi as coincidências, né? A data, a questão do gás, a questão até própria dos cartazes que foram colocados, que se falava até de uma forma indireta em questão de extermínio, que remeteu na sua pesquisa a questão da Segunda Guerra Mundial e do extermínio dos judeus. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco mais sobre isso, justamente assim, pegando um gancho do que a Fabiane estava falando aqui. Como essa dor, esse trauma, que para quem tem parente envolvido, ou nós da proximidade que vivemos essa realidade com mais frequência, eu gostaria que o senhor abordasse como isso pode ser trabalhado, esse fator que é um trauma negativo, como ele pode ser trabalhado para a educação e se transformar em algo positivo para o futuro, na própria formação de professores que a Fabiane explorava aqui. Essa é uma questão crucial, porque a educação hoje em dia ela está contaminada por uma pedagogia que a gente diz assim, a pedagogia do fazer, né? Das competências, habilidades, muito voltada para o mercado de trabalho e por aí vai. Quando, na verdade, a vida humana é muito mais ampla do que essa preocupação com o mercado de trabalho. E tanto é que nós precisamos, né, de cultura, precisamos de uma visão crítica e política, né? Tá aí agora esse projeto da Escola Sem Partido, querendo abolir inclusive esse aspecto da educação, mas isso não existe educação sem crítica, sem uma visão política e sem uma visão mais ampla da sociedade, porque o que acontece na escola ou na universidade é sempre um microcosmo dentro de um macrocosmo maior. A gente não pode compreender a universidade e a escola
fora desse macrocosmo maior que se chama sociedade como um todo. Então, é nessa dialética entre todo, né, e a parte é que a gente vai compreendendo a complexidade que é o fenômeno educativo. Então, nós teríamos que, fatalmente, nesse sentido, também alargar os horizontes de compreensão da educação. Então, o que nós estamos propondo dentro do projeto é desenvolver dois saberes que não são levados em consideração normalmente pelos saberes em voga no campo da educação, que é o saber prevenir e o saber expressar. Por que o saber prevenir e o saber expressar? Porque acho que a Fábio já colocou aqui, né? A Fabiana já colocou que os profissionais, de modo geral, não estavam suficientemente preparados para aquela situação, né? Para uma tragédia coletiva. Talvez eles estivessem muito bem preparados para um atendimento mais localizado ou de menor circunstância, né? Então, quer dizer, há uma necessidade de uma reengenharia aí na formação desses profissionais como um todo. Isso remete, né, também para a educação. E, por outro lado, então, essa entra a questão de saber prevenir, né? Estar preparado para enfrentar uma situação assim. E um outro aspecto é o saber expressar, porque quando acontece um fenômeno coletivo, e aí a gente vendo outras circunstâncias, como a tragédia de Cro-Magnon, que aconteceu em Buenos Aires, né, os próprios campos de concentração, a tragédia de Mariana também, né, que foi uma catástrofe ecológica, há circunstâncias, embora cada caso é um caso... São duas tragédias, exato, né, que ocorreram simultaneamente. Mariana aqui no Brasil e um atentado que foi lá na Europa. Exato. E a mídia próximo. Repercutiu mais o de fora, o atentado lá fora, do que a tragédia de Mariana, aqui, com mortes, com... Sim. Uma tragédia que detonou o meio ambiente. Sim. E a própria moradia, o sustento, o mercado de trabalho, o sustento, o comércio, sim, detonou a cidade, né? Claro. Mas pouco foi falado também. Muito pouco. Menos do que o necessário, pelo menos. Exatamente. Né? Então, esse é um desafio, né? Como expressar essa dor? Como não fazer essas hierarquizações, essas diferenciações? Né? Como dar importância, né? Vamos dizer assim, na mesma medida, na mesma proporção? E aí entra um problema que é muito sério, que é a questão da representação, porque quando acontece uma tragédia, uma catástrofe, há como que um bloqueio da representação. O fenômeno é tão grande que as pessoas tendem a se fechar, a se isolar e não falar, não compartilhar a sua dor. Isso, né, é um princípio básico da condição humana. Mas a gente acha que, em termos pedagógicos, nós precisaríamos potencializar a fala, nós precisaríamos discutir isso tudo, porque nós precisamos aprender com esse sofrimento para que, numa próxima circunstância, tomara que não aconteça, a gente não esteja sempre como da primeira vez, né? Então aí é que entra realmente essa simbiose entre saber expressar a dor para a gente aprender com ela, né? E ao mesmo tempo também tirar lições para saber prevenir para uma próxima circunstância. Ou seja, já preparando para um segundo bloco. A pergunta que eu quero fazer já para o próximo bloco é a seguinte: o grupo de pesquisa, vocês estão dando uma olhada para essa educação do exterior, mas buscando adaptar ou refletir pelo menos a nossa realidade aqui, a nossa realidade latino-americana e principalmente brasileira? Agradecemos as perguntas, a sugestão do tema feito pelos ouvintes. Se você quiser fazer críticas a esse programa que ainda está transcorrendo ou enviar perguntas, sugestões, você pode fazer pelo Facebook, Programa Argumentos, ou pelo e-mail smargumentos, sm de Santa Maria, smargumentos@gmail.com. Não vá ao banheiro, nem levante daí, não vá nem buscar um copo d'água. Já retornamos, fique conosco. Informativo Casa do Poeta de Santa Maria. Apoio Cultural Bela Trento Pizzaria. 10 anos de excelência em qualidade e atendimento. E Membuí Corretora de Seguros. Seguros em todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Cerrito, na BR 158, 1090. Contato
pelo telefone 3219-1040. Minha autoria, O Grito. Ouço o grito que berra, que alerta e assusta. Ouço o grito que invade janelas, que invade porões. Ouço o grito que questiona porquês de verdades não vistas. Ouço o grito solto, pedindo clemência. Ouço um grito roto, pedindo urgência. Ouço o grito de morte dos sonhos ou de guerra da vida. Não importa quem grita, é o mundo que grita, deslocando sentidos, deslocando vulcões. Os sons brasileiros de Vila Lobos, o trenzinho do caipira. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra ao luar, correndo entre estrelas a voar. No ar, no ar, no ar. O Susto, Paulo Pereira de Melo, Santa Maria. Arrumei uma namorada no Cerro do Batovi. Quando conheci a moça, de susto quase morri. A feiura era tanta que logo eu desisti. Tinha os olhos esbugalhados, a boca uma gamela, virando em osso e canela, coitada da criatura. Quem vai namorar com ela? O nariz é muito torto, parece uma torneira. A voz é esganiçada, parece berro de ovelha. E me deram informação que é muito fofoqueira. Vive fazendo fofoca o malzinho desgraçado. Tendo estas qualidades, não arruma namorado. Vai ficar sempre solteira e com os dias contados. Quando encontrei essa moça, quase que eu dei um grito. Não caso com moça feia, prefiro ficar solito. Eu estou em meio termo, não sou feio nem bonito. Integrante da Caposme de Santa Maria. Informativo Casa do Poeta de Santa Maria. Apoio Cultural Bela Trento Pizzaria. 10 anos de excelência em qualidade e atendimento. E Membuí Corretora de Seguros. Seguros em todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Cerrito, na BR 158 1090. Contato pelo telefone 3219-1040. Retornamos ao programa Argumentos. Estou aqui, para você que está chegando, estamos aqui com o professor doutor Amarildo Trevisan, filósofo e que é docente no Centro de Educação da UFSM, e com a Fabiana Bortoluzzi Ângel, que é psicóloga, mestranda em Educação. Para quem chegou, eu fiz uma pergunta a respeito desse olhar para a educação de outros povos que convivem diariamente com a catástrofe. Mas eu vou reformular um pouco para a Fabiana a pergunta, em virtude da conversa interessante que nós tivemos no intervalo, que ela disse que o projeto dela de pesquisa é especificamente a experiência que alguns professores, né, alguns profissionais da educação tiveram com a tragédia em Santa Maria da Boate Kiss, e o que essa experiência, né, e aí tu puxa algum autor, que eu não lembro o nome, na verdade, aí, que numa das teses diz que vida todos nós temos, vivência é aquilo que nós passamos, e experiência é aquilo que nós passamos e incorporamos como aprendizagem. Essa experiência desses professores, o que
já nessa tua pesquisa que tu viu até hoje, o que pode ficar de bom para outros professores, para eles estarem preparados para situações que não queremos, mas semelhantes, que possam ser semelhantes? A gente está em período de análise ainda, né, e o professor Amarildo, das entrevistas, mas tem alguns pontos dos relatos que chamam a atenção. E a ideia é a gente se dedicar ao entendimento e compreender o que eles estão dizendo, justamente com essa ideia de que a gente possa elaborar alguma sugestão, ou enfim, que seja somente para a gente refletir, já é uma grande questão, né? Sobre a formação desses docentes para lidarem com situações de potencial traumático. Então, a gente tem, assim, por exemplo, algo que acredito que não tenha passado na mente de várias pessoas, ou enfim, né, mas pelo menos na minha nunca tinha passado, de um professor precisar reconhecer o corpo do seu aluno, né? Então, isso é uma questão que rompe, assim, que faz uma ruptura mesmo, assim, porque a gente não até então, né, nós não pensávamos na categoria dos professores como possíveis pessoas que possam mitigar os impactos de uma situação como essa, né? A gente ainda não sabe se podem ser, porque a gente está pesquisando, né? Mas é possível que seja, né? Porque a gente tem situações, assim, por exemplo, para além da nossa aqui, situações em que desastres naturais, por exemplo, que as escolas se tornam abrigos. Eu gostaria de completar a pergunta para ti. Nós tivemos das 242 vítimas em Santa Maria, 115 estudavam na Universidade Federal de Santa Maria. Até para ficar claro para o telespectador, os docentes, os professores, os educadores que você teve o contato, são esses educadores da Universidade Federal de Santa Maria que tiveram essa perda traumática, né? Sim. Porque eu tive a perda como professor do ensino fundamental, da educação básica. Eu leciono no ensino médio, eu perdi um ex-aluno, foi a minha maior proximidade do evento e para mim já marcou significativamente, porque eu tinha uma amizade muito forte com ele. Eu te pergunto o seguinte, o teu público de pesquisa, de conversação, são esses docentes? São docentes da universidade? São docentes da universidade e são docentes que tiveram alunos vitimados na noite do dia 27. Eles eram coordenadores de curso. Então, assim, o relato deles é muito impactante em relação a também isso, assim, da questão da formação mesmo, né? Porque o que aconteceu com muitos profissionais também aconteceu com eles. Porque eles se valeram, em geral, até agora, do que a gente está conseguindo, da sua sensibilidade. Daquilo que eles consideravam que era possível fazer para acolher um aluno, para minimizar a dor daqueles alunos, né? E de receber familiares, porque muitos professores precisaram receber pais que foram devolver livros, por exemplo, que queriam saber onde seus filhos sentavam na sala de aula, como que seus filhos eram. Então, essa questão de lidar com a dor pós-crise, ou seja, no momento da retomada das atividades, também foi um ponto abordado por eles de muita dificuldade, né? No sentido de que não estavam preparados para isso. Nós não estávamos preparados para isso. Então, a partir desses relatos, o que a gente vai poder refletir para que a gente possa prevenir e para que a gente possa, isso que o professor estava falando, saber expressar, né? Porque a prevenção é um item importante. E a gente tem a Lei de Proteção Civil no Brasil, por exemplo,
que é uma lei que prevê uma série de alterações, né, professor, e propostas para a educação, com a criação de materiais, com a criação de núcleos de pesquisa sobre situações traumáticas e catastróficas. E assim, apesar da gente ter uma lei que ampara, enfim, o que a gente está fazendo, né? E, então, assim, esse também, até o professor escreveu um artigo sobre isso, né? O nosso questionamento, né? Então, assim, não é uma questão da gente oferecer, acho que é uma coisa bem importante isso, assim, 2 pontos, né? Não é uma questão de criar algo no sentido de mais uma atribuição para o professor, não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de poder, de alguma forma, oferecer algum tipo de possibilidade de preparação para esse tipo suporte, de situação. Algum suporte. Realizar o trabalho, né, para estar mais preparado. E como a Fabiane disse, né, anteriormente, para quem está envolvido diretamente no trauma, um familiar, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, o assunto ele sempre será atual. Entretanto, pesquisas como essa do seu grupo, elas são importantíssimas, são relevantes, porque quanto mais se passa o tempo e se distancia daquele momento do acidente, daquele 27 de janeiro, da madrugada, mais se apaga no senso comum, ou seja, na mídia ou mesmo na sociedade, a possibilidade de aprendizagem com os erros que aconteceram naquela... Porque a gente leu, né, que uma tragédia, na verdade, é uma sequência de erros até acontecer aquela tragédia, aquele fato específico. E o senhor falava a respeito da boate em Buenos Aires, que falecimento de mais de uma centena, né, de jovens também, de pessoas. A questão dos judeus na extermínio, Segunda Guerra Mundial. Nós falávamos sobre Japão, falávamos sobre a preparação da educação. Acho que cai bem nisso. A Denise Reis fez uma pergunta, depois eu vou lançar para vocês, né, que também está relacionada a isso. A educação é um ponto inicial. E aí eu lhe pergunto, do grupo como um todo, existe, claro que existe um olhar nos acidentes, né, nas tragédias, mas existe também um olhar nessa mudança filosófica, ou mesmo mudança na educação, a respeito dos procedimentos relacionados à possibilidade de uma tragédia, e principalmente países que têm muito a nos ensinar, como o Japão, por exemplo, que já se prepara para tragédias, terremotos, por exemplo. Existe essa pesquisa, essa ótica? Sim. Existem grupos dentro da nossa própria universidade que trabalham, né, com a parte de engenharia, prevenção de eventos extremos. Tem outros grupos que trabalham na área da comunicação também, que discutem a forma de transmitir, de cobrir, fazer essas coberturas de um longo prazo, né, sobre acontecimentos desse tipo, para não transformar o fenômeno numa simples espetacularização ou exploração midiática ou mercadológica, né, porque toda notícia com impacto ela vende, entre aspas, muito mais. Então, todas as áreas precisam, acho que, ser ressignificadas. Até a próxima notícia, né? Claro, até a próxima notícia que seja, que ganhe a atenção do público, né? Então, acaba acontecendo, né, que a mídia fica refém dessa espécie de terrorismo. E as pessoas não têm, às vezes, ferramentas conceituais para decodificar, para interpretar. E já, como você diz, acaba normalizando a catástrofe. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que lutar contra. A gente não pode. A catástrofe, se é que ela venha um dia acontecer, né? Tomara que nunca aconteça, mas enfim, né, como a gente disse antes, ela tem que ser a exceção, não pode ser a regra. Né? Então esse é um ponto. E aí eu acho que para a questão da filosofia, que é um campo da onde que eu venho, eu acho que é um desafio muito crucial, que é na verdade são dois assuntos, né, que poderia ser desmembrado. Por um lado, eu vejo que toda a nossa tradição ocidental,
né? Esse longo percurso que nasceu na Grécia Antiga, né? Que se perpetua até hoje, né? O desenvolvimento da filosofia, da ciência, né? Como já está na própria palavra filosofia, né? É o amigo do saber, aquele que ama o saber, né? Aquele que estuda porque ele gosta de aprender, né? Então, isso é o que marca o saber na sua origem. No início, tudo era filosofia, depois foram surgindo as diversas ciências com o tempo, né? E elas são herdeiras dessa visão. Só que aí a gente esquece, né, que há também um aprendizado pela dor e pelo sofrimento, que a gente chama em alguns artigos, né, e trabalhos que nós temos feito no grupo, né, não de aprender pela sofia, mas aprender pela amartia, que é aprender pelo sofrimento, né? E nesse aspecto eu acho que há muito campo para se desenvolver. Claro que tem alguns autores que exploram isso. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que é um desafio filosófico importante, que é que você colocava, né? Aprender com as experiências de países que estão mais avançados nesse processo. O que eu pude observar, inclusive, durante a minha instância de pós-doc recentemente na Espanha e andando pela Europa, é que eles já aprenderam a transformar a dor num valor cultural, né? Então, o que acontece? Há um fenômeno traumático ou catastrófico, né? Imediatamente se faz um monumento no local, né? E aquilo fica, vamos dizer assim, transformado num evento cultural para que as novas gerações possam sempre refletir sobre aquilo e aprender com aquela situação. Então, por exemplo, se você for ali próximo da entrada na Praça Sol de Madrid, onde aconteceram os atentados do metrô, tem do lado ali uma placa bem grande homenageando as vítimas, homenageando as pessoas que trabalharam, né? Do lado tem uma van escrita pronto socorro, né, de combate a incêndios e catástrofes ou coisas assim. Estados Unidos, permanentemente, né, está ali aquela van. No local das Torres Gêmeas, né? Sim, com a criação de um monumento também. Monumento utilizando água então, e outras coisas. Eu acho que esse desafio é que nós, segundo o terceiro mundo ou sociedades emergentes, temos que aprender, porque senão as pessoas sempre vão ter aquela pecha de que nós temos memória curta, nós não aprendemos com o sofrimento, nós repetimos sempre os mesmos problemas, porque a gente não sabe o que fazer quando acontece uma circunstância desse tipo. Talvez uma ideia seria perenizar essa dor em forma de monumento, para que a gente possa, daí, em função daquele acontecido, de alguma maneira, né, sempre reverenciar, voltar e aprender com isso tudo. Eu gostaria de fazer uma pausinha aqui, não é nem intervalo, porque nós estamos no bloco, mas para contar um fato que aconteceu comigo. Rápido, vou ser objetivo, que eu acho que tem muito a ver com a cultura, e lançar duas perguntas aqui. O fato, nós fomos, o nosso grupo com o professor Valdo, alguns integrantes foram para Costa Rica, participar de um congresso de cultura. Saímos daqui, passamos em Lima, no Peru. Nós tínhamos lá em Lima, no Peru, 5 bancas na aduana, com 10 atendentes, né, bastante gente verificando a bagagem. Chegamos na Costa Rica, 4 também linhas de análise. Na Costa Rica, uma boa parte o aeroporto muito bem limpo, estruturado, táxi com 6 lugares, táxi van. Então, nós conseguimos, em 6, que é a quantidade de integrantes, rodar por toda a Costa Rica. E eles diziam, toda vez que nós dizíamos graças em espanhol, eles respondiam com muito gosto, porque meu espanhol é terrível, né? Com muito gosto. Uma educação que eu fiquei impressionado. Quando nós retornamos ao Brasil, primeira coisa, chegamos em Porto Alegre. A aduana de Porto Alegre tinha um atendente para uma fila de estrangeiros enorme e um atendente para a fila de brasileiros, uma fila 2 vezes maior. Quando nós passamos, nós pedimos um táxi de 6 lugares. E aí estou me aproximando da Denise Reis, a pergunta dela. A moça lá do táxi, que estava chamando, a legislação brasileira não permite táxi com mais de 5 lugares.
Ah, tá, então vamos ter que pegar 2 táxis. Chegamos num ponto, não tinha nenhum táxi. E o pessoal é contra o Uber. Tivemos que ficar esperando 10 minutos. Chegamos na rodoviária de Porto Alegre, a atendente estava saindo do momento dela, atuou com tanta rispidez, né? Com tanta rispidez, aonde eu quero chegar com toda essa colocação, nos atendeu muito mal. Que me parece, e aí parece-me assim, numa visão bem simplista, que nós estamos talvez acostumados na nossa cultura a trabalhar mal. Me parece assim que talvez falte para nós essa preocupação, e principalmente a preocupação pós-consequências de fato que não dão certos, né? Fato que não dá certo. Então, aí entra a pergunta da Denise Reis, que eu lanço para os dois, mas eu vou começar com a Fabiane. Não, primeiro, desculpa, eu vou mudar. Denise Reis, calma. Elvio de Carvalho, o professor conhece Elvio de Carvalho, perguntou se existe algum planejamento ou planos de obras literárias, ou se já tem, ou existe plano de obras literárias que contribuam para a prática pedagógica sob essa ótica de contribuir para a formação dos professores. Existe, professor Fabiane, o grupo já produziu alguma obra ou pretende, pós-defesa de dissertação, transformar num livro? Sim. Alguns textos já estão em curso. Nós estamos juntando esses textos e vamos publicar um livro em breve. Vai sair agora, até abril do ano que vem, um livro que resultou de uma série de conferências e palestras de um evento que nós tivemos especificamente voltado para esse assunto, cujo tema era Biopolítica, Barbárie e Educação. Vai sair pela editora Apres, um livro de 300 páginas, com vários autores, professores de grandes universidades, tanto do Brasil quanto do exterior, refletindo, né, sobre esse tema. E a questão da biopolítica é muito importante, né, já que falamos no assunto, porque é uma das teorias mais produtivas, no nosso ver, para entender e explicar o fenômeno das grandes tragédias e catástrofes, né, da humanidade, principalmente contemporânea. Nós temos somente mais 2 ou 3 minutinhos, né, para encerrar o programa, mas eu não gostaria de deixar de falar a pergunta da Denise Reis. Ela fala muito sobre a legislação. Os representantes do povo, legisladores, também deveriam observar e criar leis, protocolos e normativas e também fiscalizar melhor as situações, os erros que nós falamos, para evitar catástrofes que poderiam não ocorrer se houvesse uma legislação mais rígida, uma legislação mais específica. Concorda com isso, Fabiane? O que tu poderia complementar sobre legislação? Alguma coisa surgiu na tua pesquisa? Em 30 segundos, desculpa. Na minha pesquisa não, ainda. Apesar da gente ter, por exemplo, uma alteração nas regras da utilização do centro de eventos na universidade. Isso é um ponto importante. E não só do centro de eventos, né? De vários então, eu acho que isso é uma questão importante. Então, assim, é claro que a legislação ela é sempre importante, porque a legislação, com fiscalização, antecipa. Ela é preventiva, sem sombra de dúvida. Mas puxando para a nossa brasa aqui, né, é poder se questionar que, bom, diríamos que a gente tenha toda a legislação adequada e todos os itens previstos de segurança, enfim, as pessoas vão conseguir pensar sobre estar naquele lugar, olhar se está adequado, saber por onde que tem que sair, ou se o extintor de incêndio está... Isso tudo é educação. Isso é educação. É mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Professor, alguma coisa mais sobre a questão da segurança? Não, ou da legislação? Existe o PNPDEC, que é uma lei nacional sobre que rege, né, a prevenção a eventos extremos, que prevê, inclusive, para a educação a necessidade do ensino de catástrofes desde o ensino fundamental, né? Isso é muito importante. E foi uma criação recente, né, acho que de 2012, e que contribuiu muito para que as prefeituras, os órgãos públicos tenham instrumentos para começar a tirar pessoas que estão em áreas de risco e prever, né, futuros
eventos dessa natureza. Mas eu acho que ainda há muito o que fazer nesse campo. Eu gostaria que o senhor repetisse o nome da lei. PNPDEC. PNPDEC. A sigla. Denise Reis, já tiramos da tua pergunta duas coisas. Primeiro, que a educação antecipa tudo. E segundo, a PNPDEC. PDEC. De 2012. Palavras finais, eu começo pela Fabiane. Alguma coisa mais que gostaria de acrescentar, ainda que rapidinho, algo que não foi perguntado, não foi dito? Muito obrigado pela sua vinda ao programa, primeira vez. Seja bem-vinda, quando quiser voltar, retorne. Também, enfim, só agradecer a oportunidade da gente estar tendo condição de hoje refletir sobre e ampliar, né, esses questionamentos, que não vão ter uma resposta agora, mas que vão servir para a gente aprender. Professor Amarildo, muito obrigado pelo senhor ter retornado. Eu acho que esses 2 programas fornecem uma boa fonte de consulta para quem se interessar no assunto. Mas eu vou pedir licença aos 2 e agradecer especialmente ao nosso assinante, ao nosso telespectador que nos acompanhou do início ao fim desse programa e com certeza aprendeu bastante, assim tanto quanto eu. Meus telespectadores, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.